Bom dia, eu sou o Vitor Henrique Conforto, aluno do curso de mestrado em Engenharia Elétrica aqui da FEI, e hoje eu vou apresentar para vocês a minha dissertação do mestrado. O título é Segmentação de Imagens Coloridas utilizando algoritmos bioinspirados, e fui orientado pelo Dr. Paulo Sérgio Rodrigues, presente aqui na banca. Sumário. Primeiro eu vou mostrar para vocês o objetivo, a partir daí explicar a base do que é segmentação de imagens, o que são algoritmos bioinspirados, partir para a parte da estatística não extensiva que foi utilizada no método proposto, a modelagem do método em si, o procedimento utilizado para comparação e avaliação da qualidade das segmentações obtidas, os experimentos e resultados e, por fim, as conclusões desse trabalho. Bom, aqui o objetivo do trabalho, conforme descrito até mesmo na dissertação, que é estudar e implementar um modelo de segmentação de imagens coloridas baseado nos algoritmos bioinspirados e técnicas de eliminação de histograma. Okay? Para começar, vamos definir aqui o que é segmentação de imagens. Certo? A segmentação de imagens nada mais é do que uma forma de eu processar uma imagem para ela tomar uma forma mais fácil de ser interpretada por um sistema computacional, por exemplo. Então aqui, vamos seguir esse exemplo aqui, eu tenho aqui na esquerda um monte de vegetais aqui, uns pimentões, alho. A segmentação, para o computador, isso aqui é um monte de pixel colorido, certo? Cada pixel tem uma cor diferente. E quando eu faço a segmentação de imagem, o que eu faço? Eu determino regiões de interesse nessa imagem, certo? Então a minha intenção é extrair dessa imagem regiões de interesse. Então eu vou separar o fundo, vou separar a cebola do alho, vou separar o pimentão do maracujá ali, certo? Então eu determinar essas regiões, que é muito utilizado como um pré-processamento para outras aplicações de imagens. Aqui do lado também um exemplo com uma imagem de uma moça aí usando um chapéu. Aplicações. A segmentação de imagens tem inúmeras aplicações. Dentre elas, aqui alguns exemplos: aplicações na área médica, tá? Aqui, estou vendo aqui no cérebro foi utilizada a segmentação para determinar as regiões, o que é mais próximo do centro, o que é mais escuro, mais claro aqui. Para imagem de satélite, como nesse outro exemplo aqui à direita, tá? Então a gente tem lá uma foto de uma cidade tirada de cima, e à direita essa imagem após passar por um procedimento de segmentação. Essa segmentação, se você olhar, já é possível identificar ali na segmentação as ruas que estão em amarelo, os telhados que são as partes que estão em rosa, vegetação que está em verde. Então isso também é muito utilizado por imagens de satélite em área. E também, é claro, na área de segurança, de diversas formas, como por exemplo reconhecimento digital, aqui que eu coloquei uma imagenzinha. Essa imagem vai ser segmentada para fazer uma análise da digital, ou mesmo reconhecimento de face, monitoramento com câmeras inteligentes de ambiente. Praticamente quase todas as aplicações que utilizam câmeras e imagens passam previamente por uma segmentação para facilitar a interpretação dessa imagem. Existem diversos métodos de segmentação de imagens, certo? Que eu vou apresentar para vocês alguns deles utilizados. Aqui eu tenho um exemplo de segmentação baseada em textura. Basicamente o método de segmentação ele busca padrões de textura na imagem, então ele vai ver o que se repete na imagem e considerar essas repetições, esses padrões como regiões da imagem. Como aqui no caso da esquerda que eu tenho os feijõezinhos menores, separados dos feijões maiores, brancos. Aqui as tulipas eu tenho uma divisão por cor, onde tem as tulipas amarelas divididas das tulipas menores cor de rosa. Então ele interpreta a textura. Outro método de segmentação é a segmentação baseada em bordas. Aqui eu tenho alguns exemplos onde basicamente a imagem é submetida a algum método de extração de bordas, onde essas bordas vão ser detectadas na imagem e vão ser utilizadas para a determinação das regiões de interesse dessa imagem. Como aqui no caso da mão, aqui pode ver que ela detectou as bordas da mão e ela consegue separar o que está dentro dessas bordas e o que está fora, que seria o fundo da imagem. Aqui a gente tem um exemplo de segmentação baseada em clusterização, que é um outro conjunto de métodos de segmentação de imagens, onde você submete essa imagem a algum método classificador, como no caso aqui desse exemplo, o Camis.
Aqui outra coisa que a gente pode observar também é que não só neste, mas como para diversos outros métodos, eu posso determinar a quantidade de limiares que eu desejo. Como aqui nessa imagem do menino k igual a 2, eu tenho só duas classes diferentes, certo? Eu tenho aqui o amarelo e o azul. Aqui eu já tenho 3 cores, aqui eu já tenho 10. Então quanto maior o meu número de limiares, mais essa imagem tende a se aproximar da imagem original. Outro método de segmentação é a segmentação baseada em limerização do histograma. O histograma ele é a distribuição de probabilidades dos pixels da imagem estarem em certos níveis. Como por exemplo, aqui a gente tem a foto desse fotógrafo aqui à esquerda, e esse gráfico logo à direita dele é a distribuição das intensidades dos pixels dessa imagem. Então, se a gente for ver ali, próximo ao valor 0, a gente tem os pixels pretos. Então, podemos ver que aqui tem uma grande quantidade de pixels pretos, que provavelmente correspondem ao casaco dele, às pernas do tripé. Um pouco mais a gente tem uma grande quantidade ali de cinza, que seria ali próximo ao 150, que provavelmente deve ser o céu dessa imagem, que está mais ou menos nesse tom de cinza. Então a limerização basicamente é eu utilizar esse histograma para determinar as classes da imagem segmentada. Como que isso funciona? Aqui à esquerda tem um exemplo de um histograma artificial que demonstra bem como deve ser feita a segmentação. Se eu tenho um histograma com esse comportamento, como a gente pode ver, temos dois picos, colocando o limiar ali onde está marcado o K, a gente tem uma boa separação desses dois picos, ou seja, eu tenho uma boa divisão das classes da imagem. Então, com o mesmo exemplo do fotógrafo aqui na direita, pode-se ver a imagem original e a imagem segmentada utilizando esse limiar pontilhado logo aqui abaixo. Então a gente tem o histograma, onde a gente tem ali o pico de preto, poucas cores mais escuras após esse preto, e ali o pico das cores mais claras. Então o limiar determinado ali próximo ao 100, ele conseguiu dividir essa imagem da forma que a gente está vendo aqui na direita, ou seja, eu consegui identificar a região composta pelo fotógrafo e separá-la do fundo e do chão. Certo? No exemplo anterior, foi segmentada a imagem em apenas duas regiões, ou seja, eu determinei lá um limiar para segmentá-la em duas regiões, como o primeiro exemplo aqui apresentado no slide. Isso pode ser feito com N limiares, da forma que eu desejar. Assim como explicado lá na parte da clusterização, eu consigo subdividir esse histograma em mais partes. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui o exemplo dividindo em 2, em 3, em 4 partes. Claro que aqui esses histogramas são artificiais, estão demonstrando um melhor caso onde eu consigo certinho fazer a divisão nos vales dele, o que nem sempre acontece em casos reais. Como aqui na direita, eu tenho um caso onde o método aplicado segmentou essa imagem ali perto do próximo ao 100 e depois do 200. Pode-se ver que a última classe quase não tem pixels presentes. Certo? Esses histogramas aqui estão todos sendo tratados com base em tons de cinza, como pode ver que eles variam aqui de 0 a 255 os valores presentes. Esse trabalho ele se baseia na segmentação de imagens coloridas. Imagens coloridas têm características bem diferentes de imagens em tons de cinza, quando se trata principalmente também com relação à limerização do histograma. Por quê? Uma imagem colorida ela é composta por mais de um canal. No caso aqui, como nesse exemplo, a gente está vendo a imagem decomposta em RGB. Então tem um canal R para o vermelho, o G que é green para o verde e o B do blue para o azul. Ou seja, cada pixel dessa imagem, quando em tons de cinza eu tinha lá de 0 a 255, agora esse pixel vai ter um valor para vermelho, um valor para verde e um valor para azul. Então cada pixel é composto por essas três componentes. E para cada um desses canais eu tenho um histograma independente, como aqui no caso do RGB desse exemplo. Eu tenho o canal vermelho, vai gerar seu próprio histograma, o verde tem um histograma para ele e o azul um histograma para ele também. Esses três histogramas são independentes e isso é necessário levar em consideração, pois é muito importante quando eu vou segmentar uma imagem colorida baseado na limerização de histogramas.
Existem diversos espaços de cores. Nesse exemplo anterior que eu demonstrei, foi utilizado o espaço de cor RGB, que é baseado no azul, verde e vermelho. Certo? É um sistema bastante padrão, utilizado para muita coisa hoje em dia, mas não quer dizer que seja melhor ou pior que os outros. Tá? Aqui do lado a gente tem uma representação do sistema HSV, que é o que vai ser utilizado nesse trabalho e melhor explicado. O sistema HSV, ele normalmente é representado por esse cone aqui à esquerda, onde a gente tem a descrição das 3 coordenadas do HSV. O H, ele representa a matiz, ou seja, é a cor perceptível. Então, essa cor ela vai ser um tom de azul, um tom de vermelho, um tom de amarelo. Então, o H é onde varia essa matiz da cor. Uma representação comum dele, como aqui no exemplo, é uma representação em graus, de 0 a 360 graus, onde ele vai rodar toda a gama de matiz dessa cor. O S representa a saturação da cor. A saturação é a quantidade de branco nessa cor, ou branco ou cinza, dependendo do valor de V. Então, quando eu tenho uma saturação baixa, essa cor ela se torna uma cor mais opaca, uma cor mais próxima dos tons de cinza, certo? Tanto que aqui, se a gente for olhar no cone, onde eu tenho a saturação 0, que é aqui no eixo principal do cone, eu não tenho percepção da matiz. Ali eu tenho todos os tons de cinza variando de acordo com o V. Enquanto isso, onde eu tenho a saturação máxima, que é aqui na borda da parte de cima do cone, eu tenho as cores mais vivas, mais fortes, mais vibrantes, conforme a matiz. E o V é o brilho dessa cor. Então, o meu V varia de 0, onde a minha cor vai ser preto, e até o máximo de 255, onde vai ter a iluminação máxima. Aí, dependendo da saturação, se a saturação for 0, eu vou ter o branco, e se a minha saturação for alta, se for próximo do valor máximo, eu vou ter ali a cor na sua forma mais intensa possível. Por que usar o HSV? O HSV ele tem características que ele se aproxima da forma que os seres humanos percebem as cores. Então, se você olhar, por exemplo, para uma cadeira, você não vai olhar para essa cadeira e falar, olha, essa cadeira ela tem 25 de verde, 47 de azul e 250 vermelho. A forma mais próxima de você pensar é o que? Essa cadeira é um verde, ele é um verde vivo, ele é um verde escuro, é um verde opaco. Então, a partir dessa medida do HSV, eu consigo melhor representar a cor como o ser humano percebe e interpreta as cores. Espaços de cores diferentes têm seus canais também estruturas diferentes, podem representar estruturas diferentes. Como, por exemplo, aqui se eu estou vendo uma imagem em tons de cinza e eu tenho aqui 2 pontos A e B. Se eu quiser determinar uma cor intermediária entre A e B, que no caso que seria preto e branco, no caso dos tons de cinza é óbvio, é o valor intermediário entre eles. Já se eu for pegar a coordenada H do HSV, ele não é tão simples. Aqui eu tenho A e B, certo? Só que o valor intermediário entre eles não representa necessariamente uma cor que é uma cor entre A e B, certo? Então eu tenho diferentes estruturas de canais para diferentes espaços de cores. Imagens coloridas são compostas por diversos canais, certo? Como no caso a gente viu, o RGB e o HSV são 3 canais, existem espaços de cores que usam 4, como o CMYK, por exemplo, certo? Esses canais apresentam propriedades diferentes entre si, como a gente viu lá o RGB ele é aditivo, eu componho uma cor somando a quantidade de vermelho com a quantidade de verde com a quantidade de azul. Já o HSV ele não é aditivo, eu componho uma cor tendo uma matiz, tendo um valor e tendo uma saturação, certo? A estrutura dos canais depende do espaço de cores utilizados, como demonstrado aqui nesse exemplo, para achar uma cor intermediária no tons de cinza diferente do espaço de cores do canal H. E cada canal gera seu próprio histograma independente, certo? Então, para cada canal eu vou ter um histograma que ele não é dependente dos outros canais, do histograma dos outros canais gerados. Dado o histograma, como é que a gente vai saber onde subdividi-lo? Aí é que entra a parte da estatística não intensiva, certo?
O histograma de uma imagem pode ser considerado uma distribuição de probabilidades. Como a gente está vendo aqui na tela, isso pode ser considerado uma distribuição de probabilidades. A gente vai usar a estatística não intensiva de Tsales para determinar onde eu posso colocar da melhor forma o limiar que subdivide essa distribuição. Então, para linearizar o histograma, eu quero o quê? Eu quero um conjunto de limiares que vai me subdividir esse histograma em áreas. Então, aqui, falando de uma forma mais técnica, eu tenho ali um conjunto de limiares T que vão subdividir o meu P de H, que é o meu histograma todo, em P de H1, P de H2, P de H, quantos limiares eu quiser. Aqui no exemplo eu estou colocando 2 limiares que vão dividir a minha imagem em 3 distintas regiões, aqui PH1, PH2 e PH3. Para determinar esses limiares, a gente vai usar a entropia não extensiva de Tsales, que é uma generalização da entropia de Shannon. Então aqui eu tenho a fórmula da entropia, tá? Que é a entropia de Tsales. E como que eu vou usar essa entropia para determinar a minha limerização do histograma? Então, partindo do princípio da pseudo-aditividade, que é essa fórmula aqui apresentada, eu considero que para um limiar, o valor ótimo desse limiar é o que maximiza essa função de pseudo-aditividade. Ou seja, eu subdivido ele em 2 regiões, se for colocar um limiar só. Eu jogo essas regiões, ou seja, P de H1 e P de H2, nessa fórmula aqui em cima, e a que maximizar o meu resultado é a que melhor distribui os meus pixels desse histograma. Então, como exemplo aqui, ó, a gente tem lá aquele mesma distribuição de probabilidades apresentada. Vou colocar aqui um limiar qualquer. Então a gente tem aqui o limiar TA. Então eu subdividi minha região em P de H de 1A e P de H2A. Então o meu limiar A, ele é o que? Ele é o princípio de pseudo-aditividade utilizando essa divisão de PHA, de PH1A e PH2A. Seguindo a mesma lógica, eu coloquei aqui um outro limiar aleatório. No caso aqui o meu TB, onde eu tenho subdivido meu espaço em P de H1B e P de H2B. E aqui embaixo o princípio da pseudo-aditividade. Como que eu vejo qual desses dois é melhor? Como é que eu classifico? Porque como um é melhor do que o outro? Partindo lá daquela fórmula. Então eu tenho se o meu limiar B, se o resultado da pseudo-aditividade dividindo o meu histograma a partir do limiar B for maior do que o resultado se eu subdividir ele baseado no limiar A, então eu assumo que o meu limiar B melhor subdivide o espaço do que o meu limiar A. A mesma coisa acontece para múltiplos limiares. Ali eu demonstrei utilizando um limiar só para facilitar a explicação, mas isso vale se eu quiser dividir a minha imagem em N limiares. Colocar limiar A, 1, 2, 3, 4, subdividir ela em N regiões. Essa propriedade continua sendo verdadeira. Okay? Então, o que maximizar meu princípio de pseudo-aditividade da entropia de Tsales é a minha melhor subdivisão possível desse histograma. Então, a entropia de Tsales busca balancear as informações entre as diferentes partições da distribuição de probabilidades, pois depende das probabilidades individuais e não de suas posições. Ou seja, eu não estou levando em consideração a posição do pixel da imagem, onde é que ele está, quais os pixels próximos. Eu estou olhando para o histograma e tentando subdividir ele da melhor forma possível. O custo computacional para a definição desses limiares cresce exponencialmente de acordo com o número de limiares desejados, ou seja, ela é O de L D mais 1, elevado a D mais 1. Então, ela é uma função que ela cresce exponencialmente de acordo com a quantidade de limiares que eu quiser determinar nessa imagem. Isso, se eu for colocar 2, 3 limiares, pode se tornar um processo muito custoso, pois é necessário avaliar cada posição possível do limiar para, a partir dessas posições possíveis, determinar qual me deu o maior resultado do princípio de pseudo-aditividade. Certo? Aí aqui entram as partes dos algoritmos bioinspirados, que no caso desse trabalho vão ser utilizados para otimização computacional. Certo? Algoritmos bioinspirados são meta-heurísticas que foram
inspiradas observando a natureza, observando o comportamento dos seres vivos. Então aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos desses algoritmos. Alguns exemplos de algoritmos inspirados, tá? Eu tenho o PSO, que é o Particle Swarm Optimization, que ele foi baseado no comportamento dos cardumes de peixe. Tá? Outro exemplo é o algoritmo Ant Colony, que é o que? Ele se baseia em como as formigas se guiam. Então as formigas, quando elas vão achar uma comida lá, o melhor caminho para essa comida, as formigas que vão nele vão depositando um tal de feromônio, que é o que? As outras formigas vão ver esse feromônio e falar, ó, se tem muito feromônio é um caminho bom, então eu vou seguir por aqui. Onde tem pouco quer dizer que não é um caminho tão bom. E a partir do feromônio eles determinam qual é o melhor caminho de um ponto até o outro. O algoritmo utilizado nesse trabalho, como um algoritmo inspirado, é o Firefly. O Firefly a gente vai usar ele justamente para determinar o limiar baseado na entropia não extensiva. Como eu disse lá, ele é um processo custoso se eu for olhar todas as possibilidades. Então, a partir do Firefly, eu vou aproximar, partindo de resultados aleatórios, eu vou aproximar de um resultado ótimo utilizando esse método. Ele foi proposto por Xin-She Yang em 2009, acho que é assim que se pronuncia. Ele é inspirado no comportamento de vagalumes, como o próprio nome diz, Fireflies. Então, como funciona basicamente o algoritmo Firefly? Eu inicio a população com possíveis resultados. A partir daí, eu vou determinar o brilho de cada um desses Firefly, que são os vagalumes, de acordo com a qualidade do seu resultado aleatório. Vou movimentar todos os Fireflies em direção com o melhor brilho, alterando os seus resultados, e também em direção aos que tiverem resultados melhores a eles. Eu repito esses passos até um número máximo determinado de iterações onde eu vou ter o meu melhor resultado. Então a melhor posição visitada pelo sistema determina o melhor resultado encontrado. Ok? Então basicamente aqui, a parametrização do ambiente, eu preciso determinar a função de avaliação, que é a função de kernel, que é o que? O que vai dizer se os resultados desse Firefly são bons ou ruins, certo? A dimensão do problema, ou seja, o dimensionamento do problema, quantas variáveis cada Firefly vai representar. No caso, por exemplo, se eu quiser subdividir a minha imagem com um limiar, cada Firefly vai representar um limiar. Se eu quiser em dois, cada um vai ter dois limiares distintos, certo? E aqui alguns parâmetros do próprio Firefly, que é o coeficiente de absorção, tamanho do passo, fator de atração, número de Fireflies e número de iterações. O coeficiente de absorção é o que difere esse algoritmo do PSO, porque ele considera uma absorção do ambiente pela luz. Então, se eu tiver um Firefly que esteja num ponto muito distante de outro, o ambiente vai absorver parte da influência que esse Firefly vai ter nos outros. Então, não é que que todos os Fireflies vão enxergar o melhor. Isso me evita eu cair num mínimo local. Cada Firefly, se ele estiver distante do melhor dessa iteração, ele vai procurar ser mais influenciado pelos que estão próximos dele. O tamanho do passo é o que? Cada iteração, quanto cada Firefly vai se movimentar. O fator de atração, que é quanto que ele sofre de influência dos Fireflies, dos demais Fireflies. O número de Fireflies, que é a quantidade de resultados analisados por iteração. E o número de iterações, que é quantas vezes ele vai rodar modificando suas posições até achar o melhor resultado. Como que é a movimentação do Firefly? Ele depende do coeficiente de absorção, como foi dito, o tamanho do passo, o fator de atração e a distância entre os Fireflies, certo? Então, aí é que entra a distância entre os Fireflies. O coeficiente de absorção são semelhantes, porque quanto mais distante, mais o ambiente absorve essa influência e menos ele vai ser influenciado por um Firefly que está mais longe dele, certo? Eles tendem a sofrer uma maior influência dos Fireflies próximos. O tamanho do passo é quanto ele vai se movimentar, e o fator de atração é que, após o coeficiente de absorção, quanto que ele vai ser atraído para um Firefly com melhor resultado que ele.
Então aqui como exemplo, a inicialização do sistema, eu inicializo cada Firefly com valores aleatórios, no caso aqui o Firefly S com valores S1, S2, Sn. A quantidade de valores é o que? A quantidade de variáveis do meu problema, ou seja, a dimensão do meu problema. Tá? A partir dessas variáveis eu vou calcular a função de brilho do meu Firefly, que é o que? Eu tenho uma função de avaliação Z, que é uma função de avaliação do kernel. No caso desse trabalho a gente está usando a entropia de Salles, conforme explicado anteriormente, tá? Para calcular o brilho de cada Firefly. Então aqui, calculados os brilhos, tenho o resultado de cada um dos Fireflies. No caso aqui, o conjunto de solução A, eu tive uma função de avaliação que me resultou em 10, quer dizer, ele tem um brilho maior, esse Firefly deu um resultado muito bom. Ali eu tenho outro que deu 7, outro que deu 7 aqui, o conjunto de solução C aqui do lado deu 4. Ali embaixo o E deu 1, quer dizer, não foi uma solução tão boa, certo? A movimentação como funciona? Como dito, eles vão tender aos Fireflies que possuem resultados superiores a eles. Então, aqui os meus Fireflies que tem 7, 4, todos estão tendendo ao de 10. O meu Firefly de 1, que teve resultado 1, que tem pouco brilho, ele vai tender a todos os outros que tem mais brilho do que ele, tá? Isso, lógico, considerando o coeficiente de absorção. Então, o resultado desse Firefly aqui, que é 7, pode ser que ele atraia mais esse Firefly S de E aqui do que o de 10, porque o de 10 foi melhor, só que ele está mais distante. Aí é aqui onde entra o coeficiente de absorção do ambiente, certo? E o melhor resultado ele vai se mover aleatoriamente, porque ele é o melhor, ele não tem nenhuma tendência a se mover. Então eu vou dar um passinho por aqui para ver se eu consigo um resultado melhor ainda. Tá? Feito isso, após a movimentação, cada eles vão ter novos valores das variáveis baseadas em sua movimentação. Certo? Então os resultados anteriores são armazenados, eu tenho lá o histórico onde todos os Fireflies da iteração passada visitaram. E aqui nesse novo conjunto eu vou calcular aqui as novas variáveis e o novo brilho para cada um desses Fireflies. Certo? Então eu calculei aqui o novo brilho, como pode ver, muitos deles melhoraram e o meu que estava melhor, que andou aleatoriamente, no caso ele piorou. Ele andou ali de 10 para uma posição onde o resultado dele é 8. Feito isso, após todas as iterações, eu ranqueio todas as posições visitadas e a melhor posição visitada é a melhor solução encontrada. Então aqui no caso ele vai me determinar, se for no caso da segmentação de imagem que a gente está tratando nesse trabalho, onde foi qual desses Fireflies teve os limiares que melhor subdividiu o meu histograma, utilizando a função lá de Salles como kernel para avaliar isso, para determinar o brilho desse Firefly. Aqui vamos partir para a metodologia proposta. Então, a gente começa com a leitura da imagem. Vamos fazer um passo a passo aqui, tá? Então, aqui a gente tem a leitura de imagem, que é o quê? A aquisição de imagem e a extração dos histogramas. Então, como dito lá na parte das imagens coloridas, eu tenho um histograma para S, um histograma para V e um histograma para H, ok? Todos esses histogramas, então, são submetidos. Aqui é a parte principal da composição da segmentação, que é o que? É a multiliminização com o Firefly, utilizando a função de avaliação para determinar o brilho desses vagalumes, certo? Os 3 histogramas obtidos são submetidos a essa função. Como que funciona? Eu inicio lá os Fireflies utilizando a função de avaliação Z baseada na pseudoatividade da entropia de Salles, e para cada Fireflies eu vou ter um conjunto de soluções n-dimensional composto por n possíveis limiares. Se for um limiar, eu vou ter uma variável dentro de cada Firefly. Se for 2, 2 e assim por diante. Certo? A saída vai ser o quê? O conjunto de limiares para o canal em questão. Então aqui eu estou fazendo o quê? Para cada canal é como se eu tivesse um Firefly separado. Então o meu conjunto de espaços de cores vai me dar o quê? Vai me dar um limiar para H, um limiar para S e um limiar para V. Como citado lá, os canais são independentes, então eu não posso sofrer influência de um para o outro, ou seja, eu vou aplicar o Firefly uma vez para cada um desses canais, obtendo assim os limiares determinados para eles. Aqui eu tenho a composição da segmentação, certo? Aqui
é o que? É onde eu pego esses limiares e monto a imagem segmentada a ser apresentada, ok? Para representar as classes dessa imagem, está sendo utilizado o valor esperado de cada uma das classes determinadas. Então aqui no exemplo a gente tem aqui esse histograma subdividido em 3 classes. Para cada uma delas eu calculo o valor esperado, que é o que vai ser utilizado na representação da imagem para parecer próximo com a imagem original. Esse não é um procedimento necessário, essencial para a segmentação, mas é uma forma de manter as características da imagem original. Feito isso, é aplicada a detecção de bordas nessa imagem segmentada para, por fim, fazer a comparação dela com a base de dados utilizada. O que eu tenho aqui como contorno padrão? Contorno padrão é o que a gente vai chamar de o padrão ouro, a melhor segmentação possível para essa imagem. Esses dados foram extraídos da base de Berkeley. Ela é uma base onde eu tenho diversas imagens ali, onde foram manualmente anotadas. Então deram lá para as pessoas falar, ó, contorna aqui o que você achar importante. A pessoa foi lá, no caso que contornou o urso, contornou o índio, algumas contornaram as pedras, outras contornaram o monumento. Então ele tem uma variação e demonstra o que as pessoas enxergaram, o que elas classificaram naquela imagem. Então esses contornos vão ser utilizados para comparação como sendo o padrão ouro. A melhor segmentação possível seria essa segmentação feita à mão na base de Berkeley. Okay? E por fim, a comparação desses contornos padrões da base de Berkeley com os contornos extraídos das imagens segmentadas. É calculada a diferença entre esses contornos e quanto menor essa diferença, quer dizer que melhor foi a minha segmentação, mais ela se aproximou dos padrões anotados da base de Berkeley. O procedimento de comparação envolve diversos outros procedimentos, ele não é um procedimento direto, e são esses aqui que a gente vai passar a explorar a partir de agora para entender como que é feita essa comparação entre as bordas. A primeira parte é a detecção de bordas, onde foi utilizado o método Kenny, certo? Ele tem alta sensibilidade de detecção e ele gera bordas com espessura de apenas 1 pixel. Aqui um exemplo, tenho aqui a imagem segmentada e ao lado as bordas extraídas dessa imagem segmentada, que são as bordas que vai ser usado para comparação com a base de Berkeley. Agora vamos partir para descrever a parte da binarização das anotações da base de Berkeley. A base de Berkeley ela possui os contornos em diferentes intensidades. Onde ele foi marcado mais vezes por mais pessoas, eles têm uma intensidade maior. E onde foi marcado menos vezes, ele possui uma intensidade menor, como aqui a gente pode ver exemplo nos olhos e orelhas desse urso. O que acontece? O método Kenny, descrito anteriormente, ele sempre gera bordas com intensidade de 1. E aqui ele tem diferentes intensidades. Para essa comparação, é necessário que a gente binarize essa imagem. Ok? Então, como base de corte, a partir da observação das imagens de Berkeley, foi utilizado o valor de 70. Então, todos os pixels que são abaixo de 70 na base de Berkeley são considerados pretos, ou seja, deixam de ser considerado contorno. Todos os pixels acima dessa intensidade são o valor máximo. Então, aqui, se a gente for olhar aqui na direita, a gente tem a imagem após a binarização. Então eu não tenho mais os contornos menos significativos, como da orelha, dos olhos, ali boa parte do rio ali em cima também deixou de existir. Essa daqui é o que a gente vai chamar de segmentação mais adequada, ok? Aí a gente tem a parte de redução da espessura das bordas. Por quê? Após a binarização, eu ainda tenho várias bordas que elas são grossas, tem 2, 3 pixels, enquanto as minhas bordas detectadas pelo método Kenny sempre possuem a espessura de 1, certo? E o método de comparação, que vai ser descrito posteriormente, ele leva bastante em consideração a quantidade de pixels presentes. O método utilizado, fiz uma varredura da imagem, onde ele busca por sequências de 2 ou 3 pixels, ok? Então, como que isso é feito? Aqui nesse exemplo, a gente tem uma imagem, eu vou reduzir a espessura dela. Então eu vou varrer toda a linha em busca de onde eu tenho 2 ou 3 pixels juntos. No caso aqui eu vou ter aqui no começo, aqui no terceiro e quarto pixel.
Feito isso, ele vai reduzir isso e deixar só o primeiro. Tá? Por que só 2 e 3 e não 4, 5, 6? Porque se eu tiver mais de 4, 5, 6 pixels seguidos, isso realmente pode representar uma borda ali que está nesse sentido e não uma espessura de uma que está na transversal, certo? Como aqui em cima foi mantido a parte superior do O. Esse procedimento é feito para cada linha da imagem até eu varrer ela totalmente horizontal, varrer ela horizontal totalmente. Feito isso, eu vou fazer o mesmo procedimento na vertical. Esse aqui seria o resultado final após a redução de espessura de bordas da imagem. Aqui eu tenho o resultado da aplicação real desse método, onde do lado esquerdo tem o contorno binarizado original da base de Berkeley e à direita após a redução de espessura. Pode ver que diversas áreas mais espessas aqui da imagem da esquerda foram reduzidas a espessura ali na direita. E aqui o método de comparação em si, que ele é o método HX/HYHZ por região. Como que isso funciona? O método ele se baseia na comparação das distribuições de pixels na imagem. Originalmente, ele analisa a imagem inteira e considera também a diferença de intensidade dos pixels. Então, como funciona esse método? A partir de uma imagem, eu obtenho a distribuição de pixels em X, a distribuição de pixels em Y e a distribuição de intensidade, que seria o próprio histograma dessa imagem. Então, para essa imagem aqui eu tenho ali MX, eu tenho ali a distribuição dos pixels na vertical, MY a distribuição dos pixels na horizontal e MZ é o histograma da imagem. Tendo esse dado das duas imagens que eu pretendo comparar, no caso aqui a imagem M, se eu comparar com a imagem H, como que eu vou calcular a diferença entre essas imagens? Eu vou subtrair uma distribuição, a distribuição de uma imagem da distribuição da outra. Então aqui na primeira componente aqui eu tenho o que? O sin de x, que é a similaridade de x, é o que? A somatória da diferença de cada uma das posições da distribuição de x na imagem M e na imagem I. O mesmo ocorre para a coordenada y e para o histograma de coordenada z. Por fim, a minha diferença entre essas imagens vai ser o que? Vai ser a negativa do logaritmo da soma de todas essas similaridades. Okay? Quanto menor for esse resultado, melhor é a minha segmentação no caso. Só que tem um probleminha se eu estou utilizando a imagem inteira. Esse método pode interpretar falsas similaridades em linhas ou colunas que possuam a mesma quantidade de pixels, só que em posições diferentes. Como aqui nesse exemplo. Se eu estiver analisando aqui essa segunda linha, eu vou ter o que? O hx de 2 é igual a 3, ou seja, eu tenho 3 pixels aqui nessa linha, e o mx de 2 também é igual a 3, ou seja, eu tenho 3 pixels nessa linha aqui também, só que eles estão em posições diferentes. Só que quando eu analisar isso, ele vai me dar o quê? Que essas duas linhas são iguais. Isso é um pequeno problema local aí. Então, para reduzir o efeito dessas similaridades, o método de comparação utilizado ele também foi adaptado para avaliar a imagem em áreas menores. Ou seja, não tenho como eliminar esse problema utilizando esse método, mas eu posso reduzir ele observando essa imagem em áreas menores. Então aqui nesse exemplo, em vez de pegar a imagem inteira, eu estou analisando aqui só esse quadradinho amarelo. Então eu vou calcular o valor de hx, hy, hz dentro desse quadradinho aqui. Feito isso, eu vou calcular ele para a próxima região. Então eu estou fazendo a comparação região a região para evitar, por exemplo, que um pixel aqui de onde estava o S1 influencie no resultado de um pixel ali onde está o S2 ou o S3 e assim por diante, certo? Por fim, eu vou tirar a média de todas essas regiões observadas na imagem e considerar ela como o meu resultado de avaliação dessa imagem. Ou seja, esse S vai me mostrar o quão diferente a imagem segmentada é da imagem após todos os tratamentos dos contornos obtidos da base de Berkeley. Certo? Então, para todos os experimentos, o valor de referência apresentado é a média dos resultados obtidos pelo método de comparação, que eu expliquei agora, descrito para as 300 imagens. Então, a base de Berkeley tem 300 imagens. Eu faço esse procedimento de comparação para todas as 300 imagens e os valores que eu vou utilizar para falar se esse método foi melhor ou pior do que o outro é o que? É justamente a média dentre esses 300 valores. Certo? E os resultados são analisados pelo método ANOVA e TestStudent para mostrar se eles foram significantemente diferentes ou não.
Aqui para só poder mostrar como são apresentados os resultados, que são em buckets da ANOVA. Ok? Os dados mais importantes aqui vão ser a mediana e o nível de confiança, quer dizer, que é o dado, e a nível de confiança de que 95% de que a média está realmente entre esses valores apresentados. Então, começando aqui, os resultados dos experimentos. Eu tenho aqui a variação do parâmetro Q da entropia de Tsalles. O que é isso? Aqui foram analisados os resultados utilizando o método proposto para diversos valores de Q da entropia de Tsalles para ver a influência que isso tem no resultado final. Certo? Então aqui cada bucket desse é um conjunto das 300 imagens segmentadas de Berkeley e o resultado dele. Então aqui, se eu utilizei o Q como 0.15, eu tive ali uma média de diferença de 127 dentre essas imagens. O que essa média representa? Quanto menor esse valor, melhor foi a segmentação. Por quê? Quanto menor esse valor, menor foi a diferença da imagem segmentada para o contorno notado da base de Berkeley, certo? Menor a diferença entre o método avaliado e o padrão ouro utilizado, ok? Então aqui eu tenho a média de diferença para cada um desses valores Q utilizados. Então foi de 0.15 a 3 dentre esses valores. Aí o que acontece? A análise de variância em cima desses dados demonstrou que eu não posso descartar a hipótese nula de que não tem diferença entre essas amostras. Ou seja, a variação do parâmetro Q na entropia de Tsalles, ele não tem tanta relevância assim no resultado da segmentação, utilizando o método proposto. Okay? Aqui é um dos pontos que eu achei bastante interessante desse trabalho, que é o quê? Que foi a segmentação apenas de dimensão H. Originalmente, como dito lá no espaço de cores, a gente estava segmentando em HSV, ou seja, colocando um limiar em cada canal. E aqui, para testes, eu utilizei segmentar só na dimensão H. Tá? Então, o resultado. Aqui o resultado dessa segmentação apenas na dimensão H. Pode-se ver que ele foi bastante superior a quando eu utilizei os 3 canais. Então, utilizando só o H, eu consegui uma segmentação melhor, mais próxima dos contornos da base de Berkeley, do que utilizando as 3 componentes HSV. Tá? Isso se dá, provavelmente também, porque quando eu segmento em HSV, mesmo que eu coloque um limiar em cada histograma, eu estou criando 8 diferentes classes, porque eu estou colocando um limiar em H, um limiar em S e um limiar em V. Essas regiões se multiplicam, certo? Já no H, se eu colocar um limiar só no H e segmentar a partir dele, eu vou ter realmente só um limiar na imagem. Aqui a gente tem uma representação como se fosse um histograma dos resultados das 300 imagens segmentadas em HSV e em H, certo? Então, por exemplo, se eu olhar aqui no HSV, boa parte das imagens, ali, por exemplo, tenho ali na faixa dos 50 das imagens, apresentaram resultados próximos a 100, 120, 140, enquanto quando eu segmentei só em H, ali a 110, 90 das imagens apresentaram resultados ali próximos a 40, 50, então eu tenho resultados bem melhores segmentados na dimensão H do que utilizando as 3, HSV. Aqui um exemplo, né? O HSV, como eu tinha dito, aqui eu tenho um limiar por canal, então eu tenho 8 possíveis classes de cor. Então isso me gera uma segmentação mais segmentada, como eu diria, com mais divisões dessa imagem, tá? E nem sempre quanto mais divisões melhor, muito pelo contrário, geralmente. Aqui no H eu tenho só um limiar em H, então eu tenho 2 classes. Como posso ver aqui, eu tenho o verde claro e o amarelo, só que ficou. Já no HSV eu tenho o marrom, o beijinho, o verde escuro, o verde claro, porque eu tenho lá um limiar por canal. Isso me gera muitas vezes o que a gente chama de oversegmentation, certo? E também foram feitos testes em diferentes espaços de cores. O trabalho foi baseado no HSV, mas para padrões comparativos também foi executado o mesmo método utilizando o RGB e o CIELAB. Então aqui, para a comparação entre eles, eu tenho aqui as médias de que
O Cielab foi o que se saiu melhor, certo? Eu tenho ali uma média de 110 de diferença. O RGB ficou em segundo lugar, com uma média de 120. E o HSV, por que pareça, foi o que teve os resultados não tão bons quanto os demais. Os piores resultados dentre esses três foram do próprio HSV. Só que aí, quando eu entro com o H do HSV, ele foi consideravelmente superior a todos os outros, certo? Então aqui nesse exemplo a gente pode ver lá que o H tem na sua média de 48,19, que está muito abaixo da diferença dos demais espaços de cores. Não faz sentido eu tentar, da mesma forma que eu fiz com o HSV, isolei o H, tentar isolar uma das componentes do RGB ou do Cielab, porque eles são sistemas de cores aditivos. Então, por exemplo, se eu não posso fazer uma segmentação baseada no vermelho, porque se eu não tiver vermelho numa imagem, tiver pouco vermelho, vai ser muito suscetível ao tipo de imagem que eu estou olhando, e isso não faz sentido para segmentação. Já utilizando o H, ele é uma componente que toda cor, todo pixel, eu tenho ela presente, certo? Por isso que eu posso no HSV ter essa flexibilidade de isolar um componente do espaço de cores que eu não tenho ali no RGB e no Cielab, certo? Aqui também realizei a segmentação só em H, só em S e só em V, certo? Para ver se não era algo de será que se eu colocar só uma componente o resultado sempre vai dar melhor? Não, aqui como a gente pode ver, o resultado só de H deu superior aos resultados só de S e só de V. Os resultados de S e V não fizeram muito sentido também na segmentação da imagem, certo? Então eles de certa forma, quando eu uso o H, S e o V, eles causam a tal da oversegmentation, que eu segmento demais a imagem, que não é o que eu desejo. E analisando separadamente cada um deles, eu vejo que o meu H reflete mais a segmentação realizada pelas pessoas na base de Berkeley, ou seja, o H é um fator mais determinante do que a minha saturação e o meu valor da cor nesse caso. Aqui, como eu disse, o H é o componente mais relevante para o espaço de cores HSV quando se leva em consideração a segmentação. Também foram feitos testes com múltiplos limiares, ou seja, até agora eu mostrei com um limiar, também foi executado com 2 e 3 limiares. Okay? Então aqui utilizando um limiar, 2 limiares e 3 limiares. Um limiar obteve o melhor resultado dentre os três, que foi uma média de 125. 2 limiares subiu para 153 e 3 limiares para 173. Tá? Aqui entra também aquela questão da oversegmentation, que é a mesma que foi citada no caso anterior. Por quê? Se eu estou segmentando em H, em S e V, se eu coloco 3 limiares em cada um dessas componentes, eu estou multiplicando muito a minha quantidade de classes. Aqui a gente pode ver um clássico exemplo disso que eu estou falando, que é a tal da oversegmentation. Eu tenho aqui uma imagem, eu utilizei aqui 3 limiares nos 3 canais HSV, e eu tive muitas classes. Quando eu extraio a borda disso aqui, ficou meio que uma bagunça, ou seja, eu tenho muitas bordas aqui que poderiam ser simplificadas ou homogeneizadas se eu estivesse usando menos limiares. A minha imagem segmentada ficou muito próxima da minha imagem original, o que eu tenho aqui muitos detalhes que poderiam ser dispensáveis e que não foram marcados na base de Berkeley. Por isso, talvez o resultado de quanto mais limiares, pior ficou a minha segmentação comparado aos contornos anotados. Aqui também foi executada o mesmo teste de múltiplos limiares, porém só na dimensão H. Dado o resultado da segmentação na dimensão H, eu estou utilizando ele também como parâmetro para os outros testes. Como aqui eu usei o H, só que coloquei 1, 2 e 3 limiares. E o comportamento se repetiu. Quanto mais limiares foram inseridos, mais distante a minha segmentação observada ficou da segmentação padrão da base de Berkeley. Outra comparação aqui para avaliar ele frente a outro método de segmentação. Estou fazendo a comparação do método utilizado com o K-means. O K-means ele é um método de clusterização bastante famoso utilizado na segmentação de imagens. Aqui eu tenho aqui o resultado do Firefly e do K-means, utilizando as 3 componentes H, S e V.
Nesse caso, o caminho se saiu melhor, foi mais eficaz do que o método proposto nesse trabalho. Eu tive ali no caminho uma média de 98 de diferença, enquanto no Firefly uma média de 125, certo? Isso utilizando o HSV. Porém, quando utilizamos só a componente H, aí o Firefly se saiu um pouco melhor do que o Camis. Então aqui o Firefly com uma média de 47,69 e o Camis com uma média de 59,20. Certo? Então foi pouca diferença, mas ainda assim o Firefly se saiu um pouquinho melhor do que o Camis utilizando apenas a dimensão H. E aqui, em ambos os casos, a dimensão, a segmentação apenas de dimensão H foi superior à da HSV, tanto utilizando o Firefly quanto utilizando o Camis, aqui como a gente pode observar. E por fim também foram utilizados experimentos com segmentação com filtros passa-baixa nas imagens. Então na base de Berkeley foi utilizado passa-baixa e essas imagens já após a passagem do filtro foram segmentadas para ser avaliado o resultado. Aqui a gente pode ver que o filtro passa-baixa teve uma influência positiva na segmentação. E quanto maior a máscara do meu filtro, ou seja, quanto maior a área que eu usei o passa-baixa, ele melhorou minha segmentação. Aqui eu tenho o resultado original sem o passa-baixa para HSV, deu uma média de 125. E após o uso de filtro 3x3, passa-baixa foi para 91, 5x5 deu 76 e 7x7 70, sendo a melhor dentre essas aqui apresentadas. Como no exemplo anterior, também realizei o mesmo teste para a componente H, certo? Também houve uma melhora na segmentação quanto maior o filtro da passa-baixa utilizada. Ok, no caso só da componente H, essa diferença foi menor do que a diferença quando eu utilizo o HSV, mas ainda assim é uma diferença válida aqui analisada pela nova e são estatisticamente diferentes os dados, apesar de serem próximos. Então aqui também eu tive um melhor resultado de segmentação utilizando o H com o filtro 7x7. Então, como conclusões, nós observamos que foram obtidos resultados superiores quando a gente utiliza apenas a dimensão H do espaço de cores HSV. E quando eu aplico limiares em múltiplos canais, eu posso causar oversegmentation, porque eles estão se multiplicando as regiões. A limitação de histograma não considera informações espaciais. Isso se junta ali com o último tópico, que o uso de filtros passa-baixa nas imagens serem segmentadas evita a segmentação de ruídos. Ou seja, só olhando a limitação de histograma, eu vou classificar também áreas que podem ser ruído, áreas pequenas, de pouca importância para a imagem. Quando eu passo um filtro passa-baixa, ele homogeniza essas imagens, evitando essas áreas de alta frequência que são segmentadas, e então a minha segmentação fica melhor. Eu passo a pegar melhor as áreas de interesse da imagem. O Firefly, utilizando a entropia de Salles, é relativamente eficaz e eficiente. Ele superou o Camis quando eu utilizo só a coordenada H para segmentação.